A derrota de 2-1 para o Ipiranga, ela fala muito sobre alguns pontos insuficientes do elenco do Internacional desde a temporada passada. Um resultado que escorreu pelas mãos do Inter. Um jogo que estava completamente sob controle do time que foi comandado hoje pelo auxiliar de Paulo Pesolano, Esteban Conde, que foi muito mal na segunda etapa. De fato, o gauchão tem que ser usado como laboratório, mas tem alguns pontos que já são claros, que não podem mais ser testados pelo Internacional nessa temporada. Nesse vídeo, a gente traz a nossa análise depois dessa derrota do Inter por 2-1 de virada contra o Ipiranga, um resultado negativo, mas que a principal questão a ser analisada aqui são as respostas que essa atuação deu, principalmente em relação a alguns jogadores, e a gente vai falar sobre ela nesse vídeo aqui no canal. Antes, eu quero pedir para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Daqui a pouco a gente traz um vídeo novo aqui no canal analisando e falando sobre o vestiário do Inter após essa derrota contra o Ipiranga, mas já vai deixando a tua opinião aqui nos comentários. Eu me dei mal lá na KTO, tinha ido de chance dupla, Inter ou empate, e tava ali apostando também, tava agarradinho no 1-0 Inter, que era o que estava sendo levado ali até 30 e poucos minutos da segunda etapa. Bom, gente, vamos lá. Lá no Colosso da Lagoa, a bola começou a rolar às 18 horas. O Inter veio com uma escalação bem diferente, tá? Uma escalação bem diferente dos primeiros dois jogos do Campeonato Gaúcho, com o Ivan no gol, fazendo a sua estreia na temporada, e o Antony no gol, e o Antony no banco. Uma dupla com Cleiton Sampaio e Juninho, todo mundo ficou preocupado com isso, né? Essa era a dupla de zaga do Inter hoje. O Alan Benítez na lateral direita e o Aguirre na esquerda. Eu já não gostei disso, tá? O Benítez fez dois jogos terríveis, os dois primeiros jogos dele no Brasileirão, e a gente sabe que ele não tem capacidade de entregar tanto assim pro Inter. Então, tu dá essa tranquilidade pro Benítez jogar na direita e ter que empurrar o Aguirre, que é muito mais titular do que o Benítez, pro lado esquerdo, e deixar o garoto Alisson no banco. Eu teria ido com o Aguirre na direita e o Alisson na lateral esquerda. No meio de campo, a dupla de volantes que foi muito bem no primeiro tempo, Benjamin Arrim e o Bruno Henrique. Gustavo Prado e Iago Nual foram titulares, o Alex e o João Vitor começaram no banco de reservas. O Tabata e o Prado jogaram pelos lados, né? O Alex por dentro. O Tabata às vezes saía do lado e jogava por dentro com o Alex para subidas do Alan Benítez. E lá na frente o Raikkonen, que mais uma vez não foi bem. Não foi bem quando jogou fora da sua posição, e hoje jogando na sua posição preferencial, o Raikkonen não teve uma boa atuação. O primeiro tempo foi um jogo muito feio, muito truncado por parte do Inter e do Ipiranga, tá? Muitas faltas, o jogo não estava bom. Só que com o passar do tempo, o Inter foi botando a bola no chão, criando em transições rápidas algumas oportunidades de gol e foi tendo o controle da partida. Destaco aqui Benjamin Arrim, mais uma vez em todos os lugares do campo. Acho que ele foi muito comprometido pelo cartão amarelo injusto que ele tomou no primeiro tempo. Foi uma dividida com o jogador do Ipiranga, que ele não chega por cima do pé do jogador do Ipiranga, ele chega por cima da bola, mas a falta é muito mais por cima do que por baixo. Ele tomou um cartão amarelo que eu achei bem injusto. Tá, e eu acho que isso pode ter condicionado o jogo dele, principalmente no segundo tempo. O Bruno Henrique eu gostei, não só pelo golaço de calcanhar, num belo cruzamento do Iago Nual no primeiro tempo, quando o Inter estava melhor já no jogo, um cruzamento no primeiro pau, a defesa do Ipiranga se desconcentrou, o Bruno Henrique subiu no primeiro pau e fez um golaço de calcanhar. O Iago Nual não começa tão bem o jogo, mas começa a se encontrar ainda ao longo da primeira etapa e dá essa assistência para o Bruno Henrique. O Aguirre salvou muitas vezes. Cara, por vezes tu via o Aguirre saindo da lateral esquerda e indo para a lateral direita para corrigir cagada do Alan Benítez. O Tabata, por mais que eu não tenha achado tão bem, achei ele muito participativo no primeiro tempo e cito isso. E se eu for pegar o outro lado, o lado de quem deu resposta negativa mais uma vez, o Juninho muito inseguro, fazendo faltas bobas no campo de defesa do Inter, na frente da área, dando chances e oportunidades para o Ipiranga. O Benítez apareceu muitas vezes, até se projetou bem em algumas bolas na linha de fundo, mas o Benítez tem uma dificuldade técnica enorme, tá? Uma dificuldade técnica enorme tem esse paraguaio, lateral direito do Inter. Cara, o Gustavo Prado não mostrou nada mais uma vez, e eu sigo aqui falando. Não sei o que faz o Prado ainda ter oportunidades, porque ele está há 2 anos no Inter e ele não me brilhou os olhos. Ele já tem mais de 60, 70 partidas com a camisa do Inter e ele não consegue fazer a torcida brilhar os olhos. Não é um dos garotos que subiu da base profissional e mereceu se firmar ali. Não, cara, o Prado tem lapso de 2 ou 3 momentos com a camisa do Inter de gols específicos, mas não de grandes atuações. E o Prado hoje pareceu até, desculpa o termo, me pareceu preguiçoso dentro de campo o Gustavo Prado. Tá?
O Raikkonen não foi bem hoje de centroavante, eu não sei o que aconteceu com ele do ano passado para cá, quando ele jogou pelo lado não foi bem, quando ele jogou como centroavante também não foi mais bem, tá? Mas assim, ainda com esses pontos negativos de alguns jogadores do time, o Inter teve um primeiro tempo controlado, mereceu sair vencendo e mereceu ali a vitória no primeiro tempo e boa parte do segundo também. Tá, o segundo tempo, o Inter volta com 2 trocas, o Alex e o João Bezerra na vaga do Iago Noal e do Raikkonen. Eu tô muito curioso para saber por que o Iago Noal saiu, porque para mim ele foi bem no primeiro tempo, por mais que o Alex também seja um jogador que foi bem nas 2 primeiras rodadas, mas não sei se precisava ter tirado o Iago Noal ali no intervalo o Esteban Conde. Mas o primeiro tempo ainda estava controlado. O primeiro tempo estava controlado pro lado do Inter, o Ipiranga não estava atacando e criando tantas oportunidades ali nos primeiros 15, quase 20 minutos da primeira etapa. A partir dos 18, 19 minutos, o Ipiranga começou a gostar do jogo, porque o Inter estava controlando o jogo, mas não estava também mais oferecendo perigo ao Ipiranga e estava com uma dificuldade que eu também vi no primeiro tempo, que eu acho que o Inter foi melhor do que o Ipiranga no primeiro tempo, mas na base de muitas transições em velocidade. No segundo tempo, o Inter não estava conseguindo oferecer esse perigo e transições de velocidade e também não estava conseguindo ficar com o controle da bola, o que deixou o Ipiranga ganhar campo do Inter e gostar do jogo. O Ipiranga foi criando oportunidades, tem um gol nas costas do Gustavo Prado, quando ele foi voltar para marcar, ele não olha o jogador do Ipiranga passando nas costas dele, o Ipiranga faz o gol foi anulado e bem anulado por um impedimento claro, e a partir dali o Ipiranga empilhou 2 ou 3 chances claras que o Ivan teve que trabalhar e trabalhar bastante, fez algumas defesas bem importantes para já ali antes dos 30 o Inter não tomar o empate, o Inter baixou de produção, perdeu o meio de campo, perdeu na defesa, o Ipiranga foi para o campo do Inter, e aí começa para mim uma paçoca tática, como a gente chama, do Esteban Conde. Eu acho que ele foi muito mal nas trocas que ele fez no segundo tempo. Ele tira o Benjamin Arrim para botar o Cauã Alves. Primeiro, eu não sei se eu teria tirado o Benjamin, mesmo com o amarelo, ele estava conseguindo jogar, estava conseguindo marcar bem. Não sei se foi pro cansaço também, mas ele tira o Benjamin e bota o Cauã Alves e tira o Bruno Henrique para botar o Alisson. E aí quando ele bota o Alisson, ele não tira nenhum dos laterais, ele tira o volante e o Bruno Henrique. E aí ele deixa o Alisson de volante. Ele joga com a Aguirre ainda na esquerda, o Benítez ainda na direita e o Alisson de volante. E aí o Inter foi ter uma chance lá aos 32 com o Alex de fora da área, um chute de fora da área, antes teve uma outra do Bruno Tabata, mas o Inter já tinha perdido o meio de campo por completo para o Ipiranga. O Ipiranga estava em cima do Inter, estava criando oportunidades, muitas vezes claras, outras vezes não, mas incomodando o Inter. E aí, zagueiros que já estavam inseguros, já são inseguros por natureza e são jogadores que não rendem nada, começaram a ficar ainda mais inseguros. Como é que estava a disposição, tá? Para vocês entenderem. Aguirre na esquerda, Benítez na direita, miolo de zaga com Cleiton e Juninho, Cauã Alves e Alisson de volantes, uma linha de 3 com Prado, Alex e Tabata. O Prado praticamente não toca na bola no segundo tempo, se ele já foi mal no primeiro, no segundo foi pavoroso, tá? Um jogador que, repito, parecia por vezes preguiçoso dentro de campo. E o Bezerra lá na frente, que tinha entrado na vaga do Raikkonen. E aí acontece o inevitável. Aos 37 minutos, numa pataquada da defesa do lado direito, o Alisson vai tentar espanar a bola, não espana para frente, espana para o lado. O jogador do Ipiranga divide com o Benítez não ganha nem no pé de ferro, não ganha na bola, não ganha no pé de ferro também. O cara faz o gol de fora da área, empata o jogo para o Ipiranga. E ali, nos acréscimos, para mim, não foi pênalti do Cleiton Sampaio, mas ele correu o risco, infelizmente, tá? Para mim não é pênalti, para mim o empurrão do Cleiton Sampaio não é suficiente para derrubar o jogador do Ipiranga, mas no abafa ali, no esquenta do jogo, não pode fazer um lance daqueles, ele correu o risco. O jogador do Ipiranga estava driblando ele para ainda assim chutar. Ele correu o risco com aquele braço, o árbitro acabou marcando o pênalti. Repito, para mim não foi pênalti, para mim acho que não era suficiente aquele empurrão para ser marcado o pênalti. E aí sai o gol do Ipiranga ali com 41, 42 minutos, quase já nos acréscimos, e depois não tinha mais muito o que fazer, porque pelas trocas do Esteban Conde, o Inter perdeu o campo, perdeu o meio de campo, perdeu o jogo ali também, tá? E aí, cara, eu acho que é de se lamentar o resultado, porque era um jogo que esteve muito na mão do Inter durante boa parte do jogo. Aí o Prado foi sair ali depois do gol de empate com 41 minutos do segundo tempo, mas eu acho que o Inter perdeu muito nas trocas do Esteban Conde, o que foi feito no segundo tempo, baixou a produção, perdeu o meio de campo, enfim, e era um jogo que o Inter, com um time até discutível em muitas posições, poderia ter vencido esse jogo. Mas, cara,
Gauchão é isso, gauchão é laboratório, é para tu testar, e eu espero que agora, com o jogo que foi feito principalmente no segundo tempo e com o resultado, o Inter tenha visto que tem algumas peças que, infelizmente, nem no gauchão dão a resposta que o Inter espera. Bom, 2-1 para o Ipiranga, caiu a invencibilidade do Inter no ano no Campeonato Gaúcho, o Inter ainda segue aí líder do seu grupo, mas vamos ver o que será agora contra a Inter de Santa Maria no Beira-Rio, quarta que vem, possivelmente com o time todo titular e depois no Clássico Grenal, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.